Estamos aquí con un matrimonio que en unas semanas estarán celebrando 41 años de casado. Una cosa rara en la sociedad de hoy en día y cada vez más. Una pareja que nosotros conocemos muy bien y ha sido nuestro referencial en nuestro matrimonio, ¿no? Nosotros incluso hablamos de cómo ellos nos ayudaron en nuestro libro Casamiento Blindado. Hasta un capítulo, no sé si usted se acuerda de aquella famosa llamada. Como se fuera ayer. É verdade. Me acuerdo que te dije aquele dia e naquele momento, mi amigo, el problema é suyo. Y aquello habló más que 1000 palabras para mí. El problema é suyo. Esta é a realidade. E você vê que você solucionou. Tu pensaste, raciocinaste e empezaste a tomar atitudes para solucionar o problema. Sí, aquello allí hizo abrir mis ojos para que yo pudiera tomar una actitud inteligente para resolver el problema. Nosotros paramos de estar en la montaña rusa de emoción, como usted habló. Ella es aburrida y yo queriéndome librar del problema. Quiere decir que cuando entró la inteligencia, eso lo resolvió. Pero vamos a hablar entonces ahora de ustedes. Ustedes con 41 años de casado. La pregunta es obvia. ¿Cuál es el secreto de sus 41 años que las personas afuera no están logrando acertar? Yo creo que sacrificio es la palabra correcta. Usted aceptar los defectos el uno con el otro. Él acepta mis defectos y yo acepto los defectos de él. Y así nosotros nos vamos formando. Nosotros ya estamos con 41 años. Es un defecto así como su manera de Sí, ser. respecto a su personalidad, de sus gustos, que por cierto son bien diferentes que los míos. A él le gusta una cosa, a ella me gusta otra, pero ¿qué es lo que hace esa unión entre nosotros? Claro, ¿no? Es la comunión que nosotros tenemos con Dios. Desde el inicio yo ya le pedí eso a Dios, que yo quería que mi matrimonio fuera una bendición de Dios, sea una referencia para mis hijos. Yo ya fui preparada para eso. Yo ya fui con esa intención de que Dios estaría entre nosotros. Entonces cuando Él me aborrece, yo me acuerdo, yo no puedo lastimarlo porque yo estaría lastimando a Dios. Y eso sucede en ambas partes. Y ahora en la práctica, papá. Bueno, en la práctica é o seguinte, te puedes imaginar-te perfeitamente. São duas cabeças diferentes. Aunque nosotros tengamos a mesma fé no mesmo Deus, aunque nosotros pratiquemos esta fé inteligente, nosotros temos que colocar isto desde o ponto de vista humano. Eu não posso imponer-lhe a ella mis gustos, pero tampouco quero que ella me imponga os suyos. Então, eu sempre tuve este espírito de libertar. É decir, se eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar. Então, isso é justo. Tu tienes tu território e eu tenho o meu. Então, tu não entras a mi território e eu não vou entrar a su território. Assim chegamos a um bom acordo. E não é algo forçado. E isso é o que é o amor. O amor verdadeiro não é sentimento. Amor não é você sentir uma paixão. Não, amor é você considerar a justiça. Então, eu respeito seu gosto e você respeita o meu. Listo, se acabou. Nós vamos a viver bem para toda a vida. Esta é a base, respeito mútuo. Porque uma das coisas que eu preservo, que a mim me gusta, se chama libertar. E como eu sou livre, a mim não me gusta imponer pressão para nadie. É decir, ella confía en mí, yo confío en ella y se acabó. Por otro lado, ella tiene cómo confiar, porque también de la parte de ambos, de ustedes dos, practica lo que es necesario para el relacionamiento, que es fidelidad, respeto, quiere decir. Con esos ingredientes, entonces, realmente no tiene por qué haber Renato, desconfianza. eu diria o seguinte, presta atenção. A questão é muito simples de entender. ¿Qué es lo que es la cruz? ¿Qué es la formación de la cruz? La cruz tiene la parte vertical que simboliza el relacionamiento del ser humano con Dios, la criatura con el Creador. Esta es la parte principal. Si hay este relacionamiento asumido, esta fe
racional asumida. Entonces, con base en la madera de la cruz, nosotros formamos los brazos de la cruz. Los brazos de la cruz es el segundo grande mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, yo tengo que escoger el mismo material de la cruz, o sea, el mismo componente que me une a Dios, que se llama fe inteligente, y formo mi matrimonio con la persona que va a formar la cruz en todo. Si hay este relacionamiento espiritual, entonces hay el relacionamiento moral con respecto a la fidelidad, a la lealtad, al compañerismo, la cumplicidad, comprensión, sacrificio. Yo sacrifico por ella, ella sacrifica por mí. Entonces, con estos valores espirituales y morales, nosotros conservamos nuestra cruz intacta. E aí, este é o secreto de um matrimônio. Porque quando nós nos casamos, eu não me casei apenas com o corpo de Esther, mi cuerpo com o corpo de Ed, nem mi alma com el alma de Ed. Eu me casei corpo, alma e espírito, é decir, cada parte de mim se casou com cada parte de la Trinidade de Ed. Corpo com corpo, alma com alma, espírito com espírito. E isso é fundamental em nosso relacionamento. Então, ella me hace bem quando eu la dejo em libertad, ella me hace bem. Quando ella me deja em libertad, eu le hago bem também. Porque nós estamos em libertad, há libertad entre nós. E a presença de um e do outro é constante. Tu te das conta que são 41 anos, pero ultimamente em los últimos... Unos 20. Em los últimos 20 anos... Quando nós nos casamos. Em los últimos 20 anos, nós estamos juntos 24 horas ao dia. Porque não há isso de eu estou fora e chego a la casa e nós nos levamos bem. No, nós nos quedamos 24 horas ao dia, 365 dias ao ano. Este é um matrimônio forte, juntos, porque você sabe que você conviver com uma pessoa lado a lado, 24 horas ao dia, 365 dias ao ano, 20 anos, no caso são 40 anos, em la mitad, nestes últimos 20 anos, nós vivimos juntos, e quando ela sai, eu sinto sua falta, eu la quero cerca de mim, quero que ela se quede cerca de mim. ¿Cuáles son los beneficios así de usted tener a la misma persona a su lado todos los días, las 24 horas? Mira, o benefício é simples. Eu dependo de Ed como dependo de Deus. La compañía es importante en el matrimonio, además de la convivencia, de usted aceptar a la persona, su forma de ser, además de hacer el sacrificio que usted hace. A veces yo tenía que ceder por muchas cosas, él también tuvo que ceder por muchas cosas. Entonces ese sacrificio con la compañía va moldeándose, uno se va acomodando con la forma de ser del otro, ya piensa igual, ya empieza a gustar de las mismas cosas. Se acuerda que a usted solo le gustaba el café suave y ahora le gusta el café fuerte. O matrimônio eu lo considero como dois papas. Dos papas. Usted las juntas, que é o cortejo, depois aplasta-se las papas e põe leite. La leche es el amor, es el Espírito Santo, es el Espírito del amor. E aí se vuelve um purê, um riquíssimo purê de papas. Mira, quando há estes ingredientes, então não há a possibilidade de falhar. Só há um problema. Solo se viniere a família. Solo se venir a suegra, el suegro, hermanos, parientes, que começam a querer envolver-se, a meter-se em nosso relacionamento. Porque em los primeiros anos nós tuvimos problemas, como ustedes tuvieron problemas. Aunque não por nossa causa, porque nós sempre los hemos dejado livres. Sempre ustedes tiveram liberdade de hacer lo que ustedes quisessem.
E nós tuvimos parientes, não só de minha parte, pero de la parte de ella também, pero mais de minha parte, e que a mim não me gostava isso de aí, porque esse purê não pode colocar alguma coisa aí, em queda malo, deixa de ser purê. Então, se nós tivemos problemas nos primeiros 4 anos, não é certo, Esther? La adaptación, ¿no? Sim, nós tuvimos adaptação, porque são duas cabeças diferentes. Gustos diferentes. Educações diferentes. Ela tinha uma educação e eu tinha outra. Eu também aprendi a respeitar sua forma de ser de ela e ela também aprendeu a respeitar a meus gustos. La misma cosa sucedió con nosotros. No al inicio, porque en el inicio hubo un choque de esas personalidades, ¿no? El Señor habla en el libro de su temperamento fuerte que usted tenía y que ella habla un poco de que hubo un momento, en una ocasión, de que hubo aquel choque y ella quedó con miedo de su temperamento. Entonces, Incluso antes de casarse, ¿no? Bien antes. Me asustaba un poco su forma de ser, así muy... Ela chegou a mim dizendo-me cara a cara: eu creio que não vou casar-me com você, estou com medo. Yo tenía miedo Eu de não su sei mal se é a genio. vontade de Deus, pero eu lhe dije: eu tenho certeza, quebrei aquele espírito, aquela emoção do inferno. E deu certo, você vê. Se eu hubiese atendido a suas palavras, eu estava perdido. También mi madre ya me había orientado al respecto de cómo yo debía, o sea, como ella respetaba a mi padre, que yo debería respetar a mi esposo. Cuando yo vea sus defectos, yo los acepte de una buena manera, porque nada es tan igual así. La educación, nada es parecido. Entonces somos diferentes. Entonces ella ya me había preparado para eso. Entonces yo ya fui sabiendo qué era lo que tenía que hacer. Sacrificio para aceptar su manera de ser, su genio, su temperamento, sus gustos. Entonces, quiere decir, lo que nosotros vemos hoy en día en los matrimonios que llegan al divorcio es exactamente en ese punto. La mujer no quiere hacer el sacrificio de ver los defectos de él. El esposo no quiere hacer el sacrificio de ver los defectos de ella. Entonces hay un divorcio. Y Dios guardó nuestro matrimonio por eso, porque Dios vio tanto sacrificio de mi parte, de él también. yo tengo una idea de pensamiento de allá afuera hoy en día que dice así: pero yo no tengo que aguantar todo de mi esposo. Yo no estoy obligado a aguantar todo de mi esposo. Sumisa. Sí, ¿para qué? Y es un relacionamiento descartable. Hasta mismo aquel argumento así. Pero también aguantando, como Cristiane dijo, aguantar 40 años de la vida entera con la misma persona. Pucha, yo quiero conocer a otras personas. És uma borreira. Borreira porque é o seguinte, presta atenção. É simples. É todo muito prático. Presta atenção. Se eu hago um sacrifício para suportar os erros de ella e vice-versa, eu estou invertindo em meu futuro, em nosso futuro. Eu estou invertindo em minha vejez. Por quê? Porque eu já la conosco, já sei como é ella. Então, se nós vamos construindo na vida de a dois, pouco a pouco, e nós vamos adaptando e nós vamos desfrutando el uno ao outro. Porque não é solamente problemas, se vive muitas alegrias. Nós invertimos em la paz. Agora, pense comigo, se por si acaso eu não suporto os problemas, os erros, as falhas de ella, vou tentar com outra pessoa. Onde é que vou encontrar uma pessoa perfeita? Eu vou ter que fazer todo novamente, começar desde zero, outra vez adaptar-me com a outra pessoa. Então, isso não é inteligente. Pasando los años, perdió la paciencia, ¿no? Exatamente, aí já não há que ter muita paciência, não? Por exemplo, com Esther eu tenho tranquilidade. Nós estamos sossegados. É assim ou não é, Está Esther? perdiendo su inversión. Eu estou cosechando os frutos da inversão que nós hicimos. Agora nós temos tranquilidade Y como paz ella en dijo, casa. esas diferencias con los años, ustedes parecen deja de iguales, ser. no Mira. parecen tan diferentes. É como a pedra que acaba
rolando-se tanto que termina redondito. Nós outros já estamos redonditos. Então eu creio que Quedan tan redondas Renato, que uno quiere quedar cerca del otro. o problema se chama basicamente o problema familiar. Está na questão do sentimento das pessoas. A gente decide muito aqui no coração. E o coração é desgraciado, é enganador, é miserável. Porque ele acha que você se case e que se separe e tenta outro e vai tentando e vai tentando. E chega um momento em que a pessoa não aguenta mais. Porque todos nós outros temos uma vida útil. É ou não é? Temos uma garantia. Então se você quer ir tentando aqui, intenta ali. Chega um momento em que você já não tem mais garantia. Já se acabou a garantia. O que mais você pode fazer? Então, se você invierte desde o início corretamente, hace um cimento sobre a roca, se fundamenta em la roca para depois construir a casa. Quando a casa estiver lista, então é solamente disfrutá-la, viver em paz. Tranquilidade, nós outros temos paz, nós outros vivimos em paz. E não é aparência, não. E muitas pessoas podem pensar isso. Ademais, todo o trabalho de nós outros está sustentado em cima de isto aqui. Nós outros somos a cruz. A vezes as pessoas de allá afuera não entendem. Pero é normal, não? Só quem vive por la fé sobrenatural pode entender esse relacionamento. Papá, usted cuando era soltero pasó por varios relacionamientos, ¿no? Usted intentó varias veces hasta llegó a enamorar. ¿Por qué es que demoró tanto para encontrar a su compañera definitiva? Mira, lo que acontece é o seguinte: eu estava buscando a uma pessoa que fosse de Deus para mim. Vea, os braços de la cruz tinham que ter o mesmo ADN de la cruz de la parte vertical. E eu tive muitas enamoradas, etc, etc. Pero nenhuma de elas me deu certeza. ¿Tenía sentimientos? Tinha sentimento, tinha muito amor entre comillas, pero não havia certeza. Não havia a fé que sustenta o amor. A mim me gostava, pero faltava aquela absoluta certeza. Sabe o que é absoluta certeza? Sabe o que é absoluta certeza? É você não ter a mínima dúvida. É a ausência total de dúvidas. Eu nunca, jamais, em nenhum tempo, quando eu conheci a Esther, desde este dia, desde o primeiro dia em que nós nos conhecimos, foi hasta muito interessante porque eu fui a buscá-la na escola. Ela se estava preparando para fazer um curso. Ela estava pensando que eu ia dar classes a ela de matemática. Ela não esperava. Eu já não estava pensando naquilo, já estava pensando em outra coisa. E quando nós nos encontramos, então eu pus o braço assim no ombro de ella. Então ella não estava esperando, sacou assim meu braço. Você é muito, como é? Audaz. Aí eu lhe disse, sou mesmo, e puse novamente. E aí que é o que aconteceu? Aí se quedou. É dizer, se eu fuera flojo, tá bem, e aí me pusiera tímido com aquela palavra, então eu não estaria aqui hoje, pero nós outros perseveramos. Então, quando eu encontrei a Esther, vino aquela certeza, absoluta certeza, a certeza que em nenhum momento de minha vida houve qualquer tipo de dúvida. Nenhum momento, mesmo em os momentos de desavenências, nunca houve, nunca, jamais, em nenhum tempo. Um dia, ella me disse a mim, mira, Edi, você é muito... houve uma discussão allá e ella me disse, você é isso, você é assim, se continuas assim me vou a separar. Eu lhe disse, nunca mais hables esta palavra. Aqui em casa é proibido falar esta palavra. Não existe isso.
Não há chance. Eu cortei na hora e realmente acabou. Porque é a fé, é usar a fé inteligente, é decir, usar a certeza absoluta para que a coisa permaneça, se prolongue, se perpetue. Entonces usted está diciendo que para las personas, por ejemplo, que están solteras, que están queriendo encontrar a alguien, no saber si esa persona es cierta, que no basta solo con consultar al corazón diciendo a mí me gusta él le gusta de mí, a mí me gusta ella, más tiene que saber, yo tengo certeza de ese relacionamiento. Es eso lo que usted está hablando, ¿no? Tiene que tener la certeza como base del amor. Com certeza é a certeza. Com certeza é a fé sobrenatural. Não é um sentimento, porque o sentimento é enganoso. Tiene que haber la certeza en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. La base, obviamente, es el espíritu, que es la fe. La base es la fe, es el espíritu. Entonces, si usted sustenta un relacionamiento sobre el espíritu, que es la fe sobrenatural, entonces va a haber el amor, que es la parte emocional, el sentimiento. E vai haver uma união de cada parte, de cada persona, de las personas. El amor que la Biblia habla, todo soporta, todo cree, es paciente, benigno. El amor jamás acaba. El amor jamás, el verdadeiro amor jamás acaba. Não existe como acabar el verdadeiro amor. Entonces, quando ella habló em momento de rabia, de ira, porque quando ella está com rabia, usted não tem ideia. Creo que yo tengo un poquito de eso. Es que ellas son parecidas, muy pasivas el tiempo entero, pero a la hora de la rabia explota. Entonces, y usted tiene una cosa, Renato, que usted a veces, usted já devió haber observado. Usted sabe que a voz da mulher, ira, não é fácil, não. Se ella habla coisas buenas, é como um colírio. Mas se ella habla alguma coisa mala, aquello de aí tem não peso, aquello de aí aumenta 1000 vezes mais. E a vezes é uma burreira, pero para o marido aquello destruye. E foi em uma destas ocasiões que ella habló de divórcio uma sola vez, pero também nunca mais ella tuvo a audácia de hablar aquela palavra. Porque nós tuvimos que apagar imediatamente aquela chispa, porque senão ella, entendeu? Porque se a pessoa habla que se ella inicia com este pensamento de divórcio, de separação, então isso, e a outra pessoa que não ama de verdade e deixa que isto vá crescendo e então destrui aquela vida. Então, se as pessoas se amam, se as pessoas, o amor existe mesmo nos momentos de los conflitos que as pessoas têm. O amor existe aí, aquello é apenas um aprendizagem para que a pessoa pueda saber conhecer mais a outra pessoa, mais a fundo. Como é que posso conhecer a Esté a fundo se ela não se houvesse enojado? Como é que ela me vai conhecer a fundo se não me vê enojado também? Então, tem que haver estes problemitas para que as pedras se encaixem. Você sabe que quando se lança o cimento em la terra, então tem que mover o cimento. Não é suficiente tirar o cimento e listo. Se tem que mesclar e mesclar para que as pedras se juntem com o cimento, para poder não deixar huecos allá, adentro do cimento. Então, para que nós não tuviéramos vazios em nosso relacionamento, eu tinha que manifestar minha maneira de ser e ela tinha que manifestar sua maneira de ser. Então, listo, se encarrou, entendeu? Renato, si en aquella época tuvieran el laboratorio del amor, usted le iba a decir a él, obispo, la señora Esté lo que quiere es que usted mire cómo está su genio. Eso le iba a decir a él, ¿no? No tenía. Mamá, entonces hable algo de lo que usted aprecia mucho de mi papá. Bueno, desde el primer día en que él colocó su mano en mi hombro, él me mostró que era determinado, sabía lo que quería,
No era un sujeto así voluble, me mostró firmeza, me mostró un carácter fuerte, determinado. Entonces eso desde el primer día ya me encanté con él. Y después también lo que él hace, a mí me encanta su trabajo, lo que él hace. Yo me siento realizada como si fuera yo misma haciendo juntamente con él. Y es así, ¿no? Sí. ¿Y usted, papá? Usted sabe, tu sabes que o guerreiro está acostumado a matar, lutar e tal, estar afuera. Pero quando ele chega a casa, ele necessita de braços carinhosos, ele necessita de palavras dulces, ele necessita de estar nos braços de alguém, ele necessita de um amor. E Esther é tudo isso. Alguien para sanar las heridas, ¿no? Isso. E também você sabe que uma das virtudes de Esther que eu mais aprecio, que eu mais aprecio e que eu creio que as mulheres deveriam ter também, ella habla pouco. Ah, isso é uma beleza. Ella habla pouco, porque mira, eu conosco mulheres que são difíceis de aguentar. A mulher pode ser a mais linda do mundo, pero se muito abre a boca, para mim já não me serve. Para mim já ¿Por não. quê? Porque ella perde o valor, A mulher, a beleza de ella não está solamente em seu exterior, pero em sua maneira de expressar-se. E Esther tem esta maneira, assim como eu sou corajoso, assim desta maneira como ella dijo, ella é justamente o oposto. Entende? É aquela pessoa que te acalma. sim, ella me calma el leão. Então, é isso o que eu aprecio em ella, porque se ella fuera de hablar demasiado, aí não ia dar certo. Entonces, el hombre quiere una mujer comprensiva, Discreta. discreta. Uma mulher que chega cristiana não necessita nem hablar, porque há momentos que o homem quer estar callado, não quer ouvir nada. Então, se ella chega e hace solo isso, já é suficiente. En vez de quedar diciendo, ¿por qué Sim, no hablas conmigo? cobrando, a mim não me gusta Hasta quieren cobrar. saber lo que está pensando. ¿Qué es lo que está pensando? Não, Esther não é cobradora. Ella não é cobradora. Então, isso me agrada de verdade. Eu também não sou cobrador tampouco. É certo ou não? Eu quero que ella tenha liberdade. Ah, eu quero isso, ela não necessita nem falar comigo, pero ella habla. Ella sabe que tem liberdade perfeita e completa. Dudo que ella solo não tem liberdade para dormir fora de casa. É na casa de sua madre, na casa de quem seja. Pero o resto pode sair, sempre e quando vuelva. Usted fue por la idea detrás de la Escuela del Amor. ¿Por qué es que usted ve importante este programa en la televisión brasilera? Eu considero, Renato, a Escola del Amor o melhor programa que existe de televisão. Por quê? A Escola del Amor leva a los matrimônios porque se sabe que o matrimônio é a base da sociedade. O matrimônio é a célula madre da sociedade. Então, se uma sociedade não tem matrimônio, esta sociedade se vai tornar mais violenta de lo que já é. Porque de que sirve, por exemplo, usted estava falando, Cristiana, mis padres são um referencial para mim. Então, se nós temos um matrimônio perfeito, isso hace que tu sueñes com o mesmo tipo de matrimônio, o matrimônio perfeito. Você então vai projetar sua vida para um matrimônio que venga a ser feliz e também, obviamente, a sua esposa. E os filhos que supostamente vendriam, então eles também iriam a reflejar-se em vocês. Então, nós criaríamos uma sociedade justa, onde as pessoas tenham um referencial positivo, tenham este referencial.
Lo que nosotros vimos, por ejemplo, un dato estadístico, dice que la mayoría de los presos, de los violentos, dice allá, nombre de la madre, fulana de tal, nombre del padre, desconocido. Es decir, faltó la referencia del padre. Faltou, e faltando a referência do padre, faltou a mitad. Como é que um jovem, uma jovem vai crescer sem a referência de um padre? Aí vem o dia de los padres. Que padre? Como é que vou a festejar o dia de los padres? Usted vea como é podrida a sociedade e injusta. Cream uma figura quando muitas pessoas não a têm, aquela figura como referência. E o Dia de las Madres a mesma coisa. Então, o matrimônio, o curso Matrimônio Blindado, o programa de Love School é de suma importância, é a base de nossa sociedade. É claro que nós não vamos a dictar normas, mas nós queremos mostrar para as pessoas que existe matrimônios verdadeiros, que existe amor, que existe companheirismo, que existe relacionamento de a dois perfeito, que existe esta cumplicidade, que existe uma sola mulher, marido de uma sola mulher. Eu sou uma pessoa que me gusta economizar. A mim me gusta economizar, principalmente problemas. Você se imagina se eu tivesse uma outra mulher? Eu teria que suportar outro problema. Imagine-se se eu tivesse filhos com outras mulheres. Então eu teria que estar abraçando-te a ti e estar sustentando os filhos de la outra. Por el amor de Deus, não existe isso. Quem és que poderá ter paz assim? Isso é desordem, uma devastação, Esta é a palavra. Como é que eu posso viver em paz com minha mulher? Se há uma outra mulher golpeando-me, chamando-me, ameaçando-me, tentando chantagear-me, é decir, eu não sou burro. Eu projetei minha vida e meu matrimônio e da mesma forma como está isso. E quando nós nos encontramos, foi uma festa. ¿Se acuerda? Era todo lo que buscábamos. Miren una maravilla. ¿Se acuerda cuando nosotros nos encontramos por primera vez en el cine, ¿cierto está? Muchachos, la película duró 1 hora, 1 hora y 10 y nosotros nos quedamos besando 1 hora y 10. Es verdad. El seguridad toda hora, porque antigamente era com seguridad, não era este? Tenía que ver, ¿no? Entonces, nem sei que película estávamos mirando, se era de amor, porque nós nos encarramos com a maior perfeição, aunque tenhamos nossas imperfeições. Pero es como digo, los mezclaron movidos, el cimiento, ¿no? Sim, mezclamos las piedras con el cimiento y quedó encarrado. Ok, excelente. Entonces ustedes lo oyeron, la Escuela del Amor es el mejor programa de Brasil y ustedes no se lo pueden Para perder. as pessoas que querem uma vida nova, uma vida de paz, porque todo mundo quer paz, Renato, Cris. E é impossível ter paz se você não tem paz dentro de sua casa. De que sirve você viver alegre afora, dentro de casa ser um inferno? Então é por isso que muitas pessoas acabam desistindo da vida e se disparam na cabeça porque não têm paz. Agora nós vivimos em paz, não é certo? Mesmo ante os problemas, das dificuldades, etc, etc. Eu não trago meus problemas de allá afuera para ela. Ela nem sabe, quando ela sabe, pero Edi sucedeu isso. Isso aí, olvídate, eu já vi, já foi, já passou e nós vivimos em paz. Muchas lecciones para digerir y practicar en su vida. Les agradecemos mucho al obispo Macedo y a la señora Esther. Amém. Muchas gracias.